Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Metodologias Ágeis. Muito bem, continuando a nossa jornada em entender as diferentes aplicações das metodologias ágeis em outras áreas. Derson da Silva Lopes Júnior, professor. Homem branco de cabelos castanhos escuros e barba rala. Usa camisa azul, colete cinza e calça preta. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito onde manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que surgem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. O cenário tem fundo escuro com puffs cinzas e azuis. No primeiro slide, o tema da aula, o RH ágil. Nós falamos sobre Google Design Sprint, falamos sobre aplicação em vendas, num fluxo de RH, por exemplo, de contratação, mas nós podemos enxergar hoje uma nova forma de fazer o próprio RH e a forma de trabalhar com os recursos humanos na organização, que é o chamado RH ágil. O que é o RH ágil? É a visão da área de recursos humanos a partir do contexto das metodologias ágeis. Então, dá uma olhadinha comigo nessa figura aqui, que mostra a evolução do RH. Novo slide com um gráfico de escada intitulado Evolução do RH. Os degraus sobem da esquerda para a direita. O primeiro é chamado RH 1.0, foco no processo e serviço com os tópicos de departamento pessoal, pagamentos, benefícios, admissão. O segundo degrau, RH 2.0, foco na gestão, com os tópicos de controles e gestão, sistemas, indicadores, melhoria dos processos e melhor gestão. O terceiro degrau, RH 3.0, foco na gestão de pessoas, com os tópicos de gestão de pessoas, treinamentos, avaliações, clima, performance. O quarto, RH 4.0, foco na liderança e digital, com os tópicos referentes a líder faz gestão de pessoas, digitalização de processos, desenvolvimento de líderes, foco nas pessoas e equipes, carreira e sucessão potencial. No quinto e último degrau, RH 5.0, a transformação cultural, com os tópicos referentes a empoderamento de equipe, descentralização, participação e decisão compartilhada, agilidade, inovação, desenvolvimento de equipes, multipotencialidades, diversidade. Uma seta vermelha destaca o tópico agilidade. Tá? Vamos dar uma olhadinha nela. Você tem aqui na primeira parte o chamado RH 1.0. É quando o RH ele era apenas um processo. Ele praticamente era uma área contábil. Era o que nós chamávamos no passado de DP. O DP ainda existe, né? Mas hoje ele geralmente está incorporado na área. Ele era uma função contábil. Ele fazia pagamento, demissão, admissão, controlava ali os documentos, né? Exame médico para contratar, etc. Só o DP. Infelizmente, nós temos várias empresas hoje que o RH é praticamente um DP, até hoje, em pleno século XXI, né? Isso é muito triste, mas realmente acontece. Depois, a gente teve uma onda onde o RH passou a ter um foco na gestão e não mais no processo e serviço, o chamado RH 2.0. Então aqui a gente tinha um controle de gestão, falava-se de indicadores, métricas, melhorias de produtividade, processos de gestão, ainda operacional, mas agora já pensando na forma como se alcançava resultados e geria as pessoas. Tanto que aqui surgem indicadores de gestão muito forte, de produtividade das pessoas, etc. Depois a gente entra no RH 3.0. Aqui é onde nasce o foco na gestão de pessoas, não gestão de processos. Aqui nasceu a expressão muito comum hoje em dia de gestão de pessoas. Não, tem várias empresas que nem chamam mais de RH, elas chamam de gestão de pessoas, porque pensam que isso é uma forma melhor. Às vezes só troca o nome e não resolve nada, né? Mas é uma forma mais ampla. Então aqui a gente vê o RH responsável por treinamento, né? A área de treinamento e desenvolvimento, ou educação corporativa, como é mais chamada hoje, as avaliações, pesquisas de clima organizacional, performance. Aí surgem aqueles indicadores de melhores empresas trabalhar, ou Great Place to Work, GPTW, talvez você já tenha visto uma empresa, sua empresa já tenha participado, enfim. Então surge nessa época.
Com o crescimento tecnológico, digital, a gente também teve uma mudança em várias áreas, né? E aí você tem o chamado RH 4.0, onde o foco vai para a liderança, não é a gestão, quer dizer, algo mais amplo, e a parte digital. Então aqui a gente tem o líder gerindo as pessoas. Aqui algumas empresas começaram a chamar isso aqui de departamento de gente, né? Liderança de gente, tal, para ficar uma coisa mais forte. Então a gente teve os processos que antes lá no passado eram todos operacionais, agora são todos digitalizados. A gente tem desenvolvimento de novas lideranças, porque as empresas precisam ter um recurso para poder substituir as pessoas que vão sendo promovidas. O foco é nas pessoas, nas equipes, times, carreira, a sucessão e o potencial de cada um. Já foi uma mudança bem legal, né? Eu vou te dizer que a maioria das empresas até hoje não chegou no RH 4.0. Talvez algumas melhorzinhas estão no 3.0 e só uma elitezinha já está indo para o 4. E aí a gente vai para um número muito menor ainda, mas das que já entenderam o RH 5.0. Então agora é uma transformação cultural, mudou tudo, né? A gente tem o empoderamento da equipe. Nós vimos aqui que o Scrum, ele pressupõe autonomia, não é? Para desburocratizar. Então aqui você tem, olha que interessante, descentralização, você tem a participação em decisão compartilhada, então não é mais um grupinho de pessoas que se reúne, decide e todo mundo sai correndo atrás, não é? A agilidade, aí entra o nosso esquema do RH ágil, então onde agora as coisas têm que ser mais rápidas e a interação mais rápida, o desenvolvimento de equipes, a inovação como parte do próprio processo da empresa e a multipotencialidade e diversidade. Então as diferenças que chegaram no passado a ser até combatidas, agora elas são desejadas e incentivadas para que a gente tenha equipes mais colaboradoras, mais colaborativas e mais intensas. Dentro do processo, aí nós encontramos as novas competências do RH. Em novo slide, uma imagem com o título As competências do RH, Dave Ulrich. Abaixo, um diagrama com um ponto central de onde partem duas setas que se interseccionam e vão em direção a 4 polos: estratégico na parte superior, pessoas no lado direito, operacional na parte inferior, processos no lado esquerdo. Entre os eixos estratégico e pessoas, há o campo de agente da mudança, gestão da mudança, cria, inova, muda e apoia colaboradores nas transformações organizacionais, ferramentais e culturais. Entre os eixos de pessoas e operacional, há o campo de defensor dos funcionários. Gerencia pessoas de forma colaborativa e participativa, reconhece, antevê e resolve problemas e conflitos, ouve e atende às necessidades. Entre os eixos operacional e processos, há o campo de especialista em gestão e administração. Foco na eficiência dos processos e recursos, redução de custos e melhoria de qualidade. Entre os eixos processos e estratégico, há o campo parceiro estratégico. Estratégias do RH. Participação nas estratégias organizacionais. Identifica e implanta práticas de RH alinhadas aos resultados da estratégia organizacional. Então, um autor que é um dos mais respeitados no contexto do RH, chamado Dave Ulrich, ele escreveu um livro sobre transformação do RH. Ele tem outros livros nessa área, tem sido muito respeitado por isso. Ele enxergou as competências do RH com essas 4 formas. Olha aqui que interessante. Então, você tem aqui a parte estratégica, operacional, pessoas e processos. Então, cada quadrante desse pega uma esfera das competências do RH nesse contexto. Aqui eu tenho o RH no que tange a estratégia e processos, eu tenho o RH como um parceiro estratégico da organização. É quando o RH tem o papel de alinhar políticas em busca de resultados, a empresa em busca do que ela acontecer, porque nenhuma empresa vive sem resultado. Então, ele ajuda a empresa a alcançar resultado. Na esfera de processos e operacional, o RH é o especialista em gestão e administração. Então, ele ajuda a mapear processos, a organizar as pessoas, estabelecer bem funções, ter qualidade, está dentro desse guarda-chuva. Aqui do outro lado, no que envolve pessoas e o operacional, é o papel de gerenciar
Eu não gosto muito da expressão gerenciar pessoas, porque pressupõe a gente controlar as pessoas, mas é gerenciar o processo das pessoas, para que elas realmente estejam contribuindo, participando, vendo os problemas, conflitos, atendendo essas relações humanas. E, finalmente, quando a gente tem aqui o RH estratégico com as pessoas, ele é o agente de mudanças. Então aqui ele cria, inova, transforma, ele que faz o ar da empresa mudar, a construção da empresa buscar em direção à inovação e transforma a própria estrutura e cultura organizacional. Tá? Então isso é uma outra forma de enxergar e que torna muito importante. Quando a gente pensa em ser ágil, nós falamos do processo metodologia ágil, mas o pensamento ágil, ele precisa mudar a nossa maneira de pensar, né, de desenvolver os conceitos. Então, como que isso acontece para a prática? Olha que legal esse gráfico aqui. Em novo slide, uma figura com o texto. Agile é um mindset estabelecido por 4 valores, fundamentado por 12 princípios, manifestada de diversas práticas diferentes. Abaixo, um diagrama de 2 polos. Ser ágil, à esquerda, e fazer ágil, à direita, com 4 campos entre eles. Partindo do ser ágil, o primeiro campo é mindset, com a ilustração de um cérebro em verde que projeta um cone na horizontal pelos próximos campos. O campo seguinte é valores, com 4 losangos verdes na primeira parte do cone. O próximo campo é princípios, com 12 triângulos amarelos na segunda parte do cone. O último campo é práticas, com diversas esferas laranja que extrapolam a terceira parte do cone. Então, eu começo com o pensamento ágil, então está lá na minha ideia, um novo mindset, uma nova mentalidade. Depois eu trabalho os valores, aqueles 4 valores que nós vimos lá do Manifesto Ágil. Se você não lembra, volta na aula 3 que a gente tem o Manifesto Ágil e está lá os valores. Aí os valores entram nos princípios, tá? Os 12 princípios do ágil. E, finalmente, esses 12 princípios vão nortear todas as práticas da organização. Aí a gente passa olha só, vai ficar estranho o que eu vou te falar aqui, mas agir agilmente. Tá? É o modo de fazer ágil. As coisas acontecem na ideia ágil. Então, aqui é a metodologia ágil extrapolando o processo e se tornando uma cultura. Nós vimos lá na aula 3... Slide com uma tabela intitulada Os 12 Princípios Ágeis, dividida em 3 linhas e 4 colunas, com os princípios ilustrados por figuras. 1. Satisfaça o consumidor, com uma barra de carregamento em forma de corações quase completa. 2. Aceite bem mudanças, com 2 quadrados, sendo um tracejado, interligados por setas. 3. Entregas frequentes, com caixas sobre uma esteira de carga. 4. Trabalhe em conjunto, com uma mesa de reuniões vista de cima. 5. Confie e apoie, com um aperto de mãos. 6. Conversas face a face, com 2 balões de fala. 7. Softwares funcionando, com engrenagens na tela de um notebook. 8. Desenvolvimento sustentável, com um gráfico de barras. 9. Atenção contínua, com um sinal de cuidado composto por um ponto de interrogação dentro de um triângulo e uma lupa. 10. Mantenha a simplicidade, com uma lâmpada acesa. 11. Times auto-organizados, com um quebra-cabeças. 12. Refletir e ajustar, com ferramentas mecânicas. Os 12 princípios ágeis. Eu não vou falar deles de novo aqui, estou colocando aqui para te ilustrar e lembrar que eles existem, né? Mas eu tenho aqui, então, quais são os princípios ágeis dentro de um manifesto ágil aplicado ao RH. Olha que interessante. Então, em novo slide, uma imagem com o título Manifesto para o Ágil no RH. Abaixo, 7 itens acompanhados de figuras. Mais redes colaborativas, menos estruturas hierárquicas e um sinal de cheque. Mais transparências, menos sigilo e um X. Mais inspiração e engajamento, menos gerenciamento e retenção e um gráfico de linha ascendente para a direita.
mais motivação intrínseca, menos recompensas extrínsecas e uma medalha. Mais adaptabilidade, menos prescrição, rigidez e um gráfico de linha decrescente para a direita. Mais desejo, menos obrigação e notas de dinheiro. Mais humano e menos recursos, com pictogramas de pessoas em grupo. Tirando lá dos 12, o que se aplica ao RH que a gente pode adaptar? Primeiro, mais redes colaborativas e menos hierarquia, menos níveis de tomada de decisão, para diminuir os processos. Mais transparência e menos sigilo. Tem empresa que tem medo de compartilhar informações, esconde, mas isso não gera confiança nos colaboradores. Tá? Então, aqui a gente tem mais abertura de informação. Mais inspiração e engajamento e menos gerenciamento e retenção. Então, ao invés de a gente ficar lá tentando reter, segurar só com práticas de salário, agora eu vou inspirar esses colaboradores, para que eles realmente sintam parte de algo importante. Mais motivação intrínseca e menos recompensas extrínsecas. Recompensa é o famoso cenoura e espora, né? Que nem no animal. Se o animal está indo devagar, você bate e aí é a esporada para ele correr. Aí você coloca a cenourinha na frente para ele ir correndo. Quando você dá só recompensas extrínsecas, motivação extrínseca, bônus, salário, viagem, isso dura pouco tempo, porque as pessoas só se localizam naquilo que elas ganham e aquilo perde valor rapidamente, mas eu preciso criar motivação intrínseca. Mais adaptabilidade e menos prescrição e rigidez. Uma das coisas que podem ser mais estúpidas numa empresa é uma descrição de cargo baseada em tarefas, o famoso job description. Então, eu não tenho que criar uma descrição baseada em tarefas, mas eu tenho que criar uma descrição baseada em resultados e as pessoas vão criar os melhores procedimentos. Isso traz o quê? Mais flexibilidade e mais adaptabilidade. Olha só, mais desejo e menos obrigação. Então, despertar nas pessoas o desejo de contribuição, de participar. E, finalmente, mais humanos e menos recursos. Aqui é um trocadilho da palavra recursos humanos. A gente enxerga menos as pessoas como uma ferramenta e mais como seres humanos com as suas diferentes participações, diversidade e contribuições. Então, isso é pensar um RH. Slide com uma imagem intitulada Diferença dos processos. Abaixo, um esquema de comparação entre ágil e tradicional. Ágil se ramifica em pontos verdes relacionados aos tópicos: simplicidade e melhoria constante, foco na experiência do colaborador e resultado da empresa, testes, adaptações, cocriação, dados para tomada de decisões, trabalho colaborativo, autonomia. Tradicional se ramifica em pontos vermelhos relacionados aos tópicos: complexidade, melhorias só quando tem reclamação, foco na execução e resultado na área, sem teste e sem participação do usuário, pouco ou nenhum dado, trabalho individual, setorial, decisões centralizadas. No modelo ágil, aqui a gente tem um pouco da diferença entre uma coisa e outra, pensando nos processos do RH, tá? Então, enquanto no tradicional a gente tem mais complexidade, no ágil a gente tem simplicidade. E a simplicidade gera melhoria constante, que no tradicional gera reclamação, eu não quero mudar. No ágil, eu tenho foco na experiência do colaborador e do resultado da empresa. Olha que legal. O UX que funciona para o cliente, aqui funciona para o colaborador. Eu estou preocupado com a jornada dele, com a experiência dele. E no tradicional, é um foco na execução, no resultado só da área. No ágil, eu tenho testes, adaptações e cocriação para o RH. É o protótipo, né? Agora, no tradicional, não tem participação do usuário, não tem teste. É do jeito que está aqui, pronto. No ágil, os dados são para tomada de decisão. A gente usa as informações e decide juntos. Aqui no tradicional, a gente nem usa informação nenhuma, sem dados, sem informações. No ágil, a gente tem um trabalho colaborativo e tem autonomia. Aqui no tradicional, o trabalho individual e decisões centralizadas, o que diminui altamente o engajamento das pessoas, tá? Então, para que o RH ágil funcione, é preciso que haja comunicação clara e constante. Tá? A comunicação tem que ser contínua, porque senão, olha, volta aqui um pouquinho comigo. Se a gente não tiver essa comunicação clara e constante, nós vamos cair num RH tradicional, né?
Então, a comunicação, o RH ágil por excelência, ele pressupõe que existe comunicação clara e contínua para que isso continue funcionando bem. Tá? Em novo slide, uma imagem intitulada Os 5 principais motivos para adotar o ágil na organização. Abaixo, cada motivo é acompanhado de uma ilustração. 1. Motivar os colaboradores, com um pictograma de homem e setas para cima. 2. Reduzir o risco dos projetos, com uma seta para baixo. 3. Acompanhar as mudanças tecnológicas, com um notebook. 4. Reduzir os custos dos projetos, com 2 pilhas de moedas. 5. Aumentar a produtividade, com um gráfico de colunas crescentes. 5 motivos pelos quais as empresas deveriam adotar esse ágil no RH e na organização. Primeiro, olha só, motivar os colaboradores, porque tendo mais participação, mais autonomia, eles também se sentem mais motivados. Reduzir o risco dos projetos, porque a gente consegue ter, lembra, prazos de planejamento mais curtos que me permitem ver os riscos mais fácil. Acompanhar as mudanças tecnológicas, porque a tecnologia está cada vez mais rápida, não faz sentido planos de muito longo prazo. Reduzir os custos dos projetos, porque eu tenho mais colaboração, cocriação. E aumentar a produtividade, porque as pessoas estão engajadas dentro desse processo. Nisso, a gente gera a cultura ágil. O que a cultura ágil tem que ter? Novo slide com uma imagem intitulada Cultura Ágil. Abaixo, uma seta em espiral para cima com 4 tópicos no percurso. Ambiente seguro, aprendizagem contínua, frameworks, habilidades. A seta indica outros 3 tópicos: colaboração, autonomia, protagonismo. Olha só, lá em cima como principal, colaboração, autonomia e protagonismo. Mas isso nasce a partir do ambiente seguro. Ambiente seguro é aquele onde eu posso me expressar, contrariar, sem medo de represálias, sem medo de perder a função porque eu expressei a minha opinião. Né? Aprendizagem contínua, todos os dias as coisas estão mudando, então eu estou aprendendo junto. Frameworks, ou seja, eu tenho estruturas claras, alinhamento, né? Que é importante. O alinhamento tem que estar caminhando junto com a autonomia, nós vamos ver isso na próxima aula. E habilidades que me conduzem lá. E para a gente fechar esta aula, um checklist baseado nisso que nós podemos ter para implantar o RH simples. Novo slide com o título Checklist do RH Ágil e os tópicos. Simplicidade. Crie um ambiente onde simplicidade e praticidade sejam praticadas diariamente. Teste e adaptabilidade. Tenha uma mentalidade de testes, valide informações e adapte o plano final conforme necessário. Essa é uma boa prática que evita surpresas. Data-driven. Tenha os dados como orientados de decisões e torne esse mindset um pilar no seu RH. Focado na experiência. Busque criar experiências incríveis aos colaboradores e candidatos. Então, primeiro, simplicidade. Tem que ser um ambiente prático, simples, onde as pessoas possam comunicar-se rapidamente. Comunicação clara e contínua, né? Lembra? Segundo, teste e adaptabilidade, é igual ao do cliente. Né? Vamos testando e ouvindo. Não precisa todas as práticas ser padrão para sempre. Ouve as pessoas e faz as mudanças. Data-driven, nós somos baseados em dados, informações, não é no achismo. Eu acho que é assim, eu imagino que é assim. Não, vamos ter informação para poder apurar o que tem que ser mudado, tá? Isso é muito importante. Focado na experiência, mas aqui não é na experiência do funcionário, mas na experiência do colaborador e também dos candidatos, aqueles que vêm buscar aqui trabalhar com a gente, né? Novo slide com a continuação. Orientado por potencial de valor gerado. As pessoas são clientes do RH e as ações em um RH ágil precisam gerar valor. Melhoria contínua. Busque sempre melhorar as entregas, gerando valor incremental ao cliente final. Foque em mudanças pequenas, mas contínuas. Transparência. Construa um ambiente seguro para feedbacks, transparência e sinceridade. Orientado pelo valor gerado.
Lembra que as pessoas não compram produtos, elas compram valores, então as pessoas não trabalham na empresa pelo produto que elas recebem, mas pelo valor agregado à vida delas. A melhoria contínua, que faz parte do Lean, faz parte do Scrum e faz parte do RH ágil. Transparência nas ações, então coisas mais abertas, menos sigilo, mais informação compartilhada. Em um novo slide, a continuação dos tópicos. Autonomia e confiança. Para ser ágil, é preciso dar autonomia. Dê liberdade aos times em cada projeto, desde as ações e validações até as tomadas de decisão. Trabalho em equipe e colaboração. Um RH ágil é sobre pessoas trabalhando juntas para entregar valor de forma ágil e eficiente, e isso só é feito com trabalho em equipe. Processos e ferramentas apropriados, que facilitem o trabalho e gerem maior confiança. Autonomia e confiança. Nós falamos várias vezes de autonomia, ainda vamos falar mais. Porque não existe metodologia ágil sem autonomia. Mas aqui a autonomia é como um elemento de motivação dos indivíduos, né? Trabalho em equipe e colaboração. Então, os times que são tão importantes no projeto ágil, é importante no RH ágil, para que a empresa tenha uma cultura que funcione. E, finalmente, processos e ferramentas apropriados. Não se engane, os processos são importantes. A gente parece que o processo não é importante. Ele é, mas ele vem depois das pessoas. Esse é o ponto. É por isso que na próxima aula a gente vai analisar um pouquinho sobre como que o líder se coloca dentro desse processo. Como é que é o líder dentro de um contexto ágil, tá bem? Até lá então, na nossa próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição. Roteiro Sérgio Silva. Revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo.